Fala, senhoras e senhores, aqui quem fala é Sequoia Mintz, e hoje eu vou apresentar o resumo do volume 2 do Desastre Itsuka. Não é aquele episódio 12 da G-Star, então eu irei fazer um breve resumo desse volume. Então vamos começar. O volume começa com a besta do legado, um rugido em cor no céu escuro. Sim, embora tivesse a forma de um humano, a besta era inequivocamente um monstro. Não havia vontade, ego, apenas um amontoado de tirania e sua destruição. Um avatar de destruição esmagadora. Sua aparência brilhante desapareceu, a impressão de uma criatura mítica. Qualquer um que visse sofreria o mais pura e fundamental forma de medo. Energia espiritual girava em torno dele como um núcleo, e estava cotada às árvores no raio de sua explosão, nesta noite sem lua. A lua emitida por ele era tão deslumbrante, você tem de estar de brincadeira comigo. Enquanto ouviu o rugido em choque no ar, céu e terra, Kotri fechou seu punho como se quisesse parar o tremor dos dedos. Esse tremor provavelmente foi causado pelo seu medo contido, mas não foi causado pelo monstro rugindo que visualizava agora em vez disso. Provavelmente foi causado pelas emoções que ela tinha de fazer agora. Sim, Kotri secretamente tinha decidido isso em seu coração há muitos anos. Ela estava sobrecarregada com essa missão. Se esses monstros aparecessem, ela teria de usar sua própria mão para matá-lo. Mas, a primeira coisa que retornou a ela quando viu isso não era senso de dever ou intenção de matar. Era apenas pura tristeza e arrependimento. Porque as coisas teriam chegado a esse ponto. Poderia haver vários métodos de prevenir isso. Esse pensamento girava dentro de sua mente e fazia com que ela tivesse problema em respirar, mas era muito tarde. Tudo estava definido, tudo tinha terminado. O que faltava era Kotri fechar as cortinas. Kotri chamou o nome do monstro com uma voz dolorida. Por quê? Apenas por quê, Shido? As pessoas perguntam: se o inverno chegar, faltará muito para a primavera. Mas, julgando pela data de hoje, 1º de dezembro, ainda é o começo do inverno e a primavera parece bem distante, como se mostrasse isso. Talvez seja devido ao céu nublado pela manhã. Parece que é o dia mais frio da estação, cada vez que o ramos das árvores fazia tremer. E descastido, foi forçado a cobrir a área da gola do casaco. O céu estava branco porque estava coberto de nuvens. E a respiração dele também estava branca. Quando a temperatura está baixa, a razão pela qual ele sentia a atmosfera tão clara pode ser devido à água congelada pelo frio, ou talvez pode ser porque os gemes e as substâncias nocivas eram enfraquecidas pelo frio. Bem, claro, é totalmente plausível para aquecer suas mãos frias. Shido, mas aqueceu com sua respiração. A ponta de seus dedos se sentiram quentes por um instante, mas as partículas de água em sua respiração congelaram e a deixaram ainda mais frias. Repetidamente, parece que ficou frio do nada. Eu deveria ter trazido um cachecol ou luvas. Enquanto esfregava as mãos, Shido exalou novamente. Quando ele descobriu que era inútil falar em suas mãos, a salação dessa vez foi apenas um suspiro. Agora mesmo, Shido estava usando um uniforme de sempre e apenas um cachecol grosso. Ele subestimou o frio, pensando que estaria tudo bem se estivesse em dezembro. Porém, aparentemente, seus pensamentos foram ingênuos. Além do mais, talvez ele esteja sofrendo com a mudança de temperatura da noite para a manhã. Parece que a condição de seu corpo na manhã estava fraca. Talvez seja uma boa ideia voltar a pegar alguma roupa de inverno. Mas Shido estava atualmente na metade do caminho entre a escola e sua casa. Ele provavelmente se atrasaria se voltasse para casa agora, embora ainda houvesse uma boa distância sobrando até a escola. Que posição inadequada era essa? Você está com frio, Shido? Shido se virou para Hatogami Toga, que disse isso enquanto caminhava ao seu lado, enquanto o vento do inverno soprava seus cabelos cor de noite. Seus olhos mágicos como cristais olhavam para Shido. Ela estava usando um cachecol de lã sobre seu uniforme e tinha um cachecol xadrez. Aliás, ela vestia um tipo de luvas e um sapato que ela usava era um pouco grosso. Suas roupas definitivamente funcionavam no frio. Agora que ele pensou nisso, Toga saiu com os outros espíritos e Renem para comprar roupas de inverno. Ela provavelmente escolheu essas durante esse tempo. O cachecol preto e o cachecol vermelho combinavam muito com Toga. Sim, eu subestimei muito essa época do ano. Eu achei e irei para a escola com roupas mais quentes. Amanhã. Após Shido dizer isso, Toga olhou para o rosto de Shido enquanto colocava as mãos sobre o queixo. Ela então apontou para o cachecol enrolado em seu pescoço. Oh, sim, Shido, você pode usar isso. É muito fofo e quente. Hã? Não, não, não. Então você que ficará com frio. Eu realmente não sinto isso, sabe? Afinal de contas, eu tenho essas luvas. Após dizer isso, ela moveu suas luvas bonitas para mostrar a ele. Shido fez um sorriso irônico. Não pensou que as luvas não manterão seu pescoço aquecido.
Após ouvir as palavras de Shido, Toga pensou um pouco antes de bater as mãos como se surgisse algo. Oh sim, pensei em algo bom. Toga disse alegremente enquanto desenrolava uma parte de seu cachecol antes de entregar a ponta dele para o Shido, enquanto a outra metade ainda estava envolta em seu pescoço. Aqui está. Coloque em você. Nós dois estaremos aquecidos desse modo. Após dizer isso, Toga fez um sorriso satisfeito. Não, está tudo bem. Entretanto, Shido recusou com um sorriso torto. Era normal. É verdade que o método de Toga poderia aquecer duas pessoas, porém o tipo de olhares que seus colegas fariam no dia que eles viessem à escola com um cachecol que envolvesse ambos, agindo como casais vistos em mangás. Não, ele tinha uma ideia de como seria. Ele provavelmente seria inundado de inveja, ciúme, intenção assassina. Mas Toga não recuou, com um cachecol ainda nas mãos de Shido. Ela o empurrou para colocá-lo. Então Toga dividiu seu cachecol com Shido. Enquanto os dois andavam juntos, eles deram de cara com as irmãs Yama, Yuzuri e Kaguya. Então elas falavam que o Shido e Toga eram ótimos casais. Ei, não diga coisas que possam causar mal-entendidos. Isso é, mesmo que Shido estivesse tentando explicar para elas, Kaguya e Yuzuri giraram seus copos no meio de sua fala. Não direi nada sobre o gosto de alguém, mas eu recomendo que você não faça isso em público. Conscientemente, por favor, pense em Toga que é feita para seguir seu fetiche. Como eu disse, isso está errado? Certo. Até mais. Posso ver a Terra Prometida. Pati, as Yamais são filhas do vento e da energia. Após deixarem essas palavras, as Yamais correram na direção da escola. Ei, vocês estão entendendo errado. Conhecendo aquelas duas, elas não espalharão rumores sobre Shiro, mas não é como dizer que elas não deixariam escapar informação sem qualquer intenção maliciosa. Provavelmente seria uma boa ideia arrumar esse mal-entendido o mais breve possível. Enquanto a seguia com os olhos, Shido falou com Toga ao celular. Ei, Toga, eu pensei em um modo de aquecer sem emprestar o seu cachecol. Qual modo? Sim, corra! Após dizer isso, Shido chutou o chão e Toga seguiu após. Oh, grita! Eles continuaram correndo por alguns minutos, enquanto se mantinham atrás das Yamais, onde gradualmente ficaram menores devido à distância. Eles chegaram à escola mais rápido do que esperado. Shido estava ofegante quando colocava as mãos sobre os joelhos ao chegar na entrada. Ao lado dele, Toga estava totalmente bem e falou com ele. Você está bem, Shido? Sim, Shido assentiu enquanto limpava o suor de sua testa. Era normal ter uma diferença de resistência com Toga, desde que ela é um espírito, mas a fadiga estava pior do que um habitual. Como esperado, ele provavelmente pegou um resfriado devido ao frio da manhã. Caca. Nada mal, mas vocês dois, parabéns. Mas somos campeões quando se trata de velocidade. As Yamais chegaram à escola primeiro, porém deram boas-vindas a Shido e Toga com uma pose desnecessária. Principalmente, ele pensou em alcançá-los ao chegar, mas era sorte que ela estava esperando por eles na entrada. Shido fechou sua respiração e levantou o corpo antes de falar. Vocês, eu vou arrumar isso desde que vocês estejam entendendo algo errado. Agora, Toga ia emprestar o cachecol dela para vocês, certo? Claro, sabíamos disso apenas ao olhar. Ambas disseram isso diretamente. Shido arregalou os olhos. Espera, vocês notaram? Kaká, claro, você acha que meu olho mágico não notaria isso? Consentimento agora. Kaguya provocou Shido porque ela ficou com ciúmes. Espere, não diga coisas aleatórias. Não é como se eu tivesse com ciúmes. Escapar, a coisa mais esperta é fazer aqui e recuar. Espera aí, Yuzuru. Após dizer isso com um rosto frio, Yuzuru fugiu. Kaguya então a perseguiu e elas entraram na escola. Após vê-la sair, Shido soltou um grande suspiro. Sério, elas estão desnecessariamente enérgicas, como de costume. Shido, vamos entrar na escola também. Nossos corpos finalmente aquecidos pode ficar frio novamente. Sim, você está certo. Após Shido concordar com as palavras de Toga, ele retirou os sapatos e abriu o armário. E ele franziu as sobrancelhas e duvida. O que foi, Shido? Não vejo meu sapato de interior dentro do armário. Sim, a mão de Shido não encontrou nada quando tentou tirar seus sapatos como de costume. O quê? Será que alguém pegou por engano? Talvez seja isso. Shido deu uma resposta vaga para Toga que estava com os olhos arregalados. Pé de os sapatos de interior era uma forma comum de bullying, mas Toga se sentiria insegura se ele falasse isso. Além disso, é verdade que Shido não conhece ninguém que quisesse intimidar. Bem, sua reputação na escola tinha caído recentemente, então ele não pode negar que esse alto final de contas era apenas amargurante, sem escolha. Terei de colocar os chinelos. Após dizer isso, Shido pegou emprestado um par de chinelos de visitantes do escritório e se dirigiu para a sala do segundo ano, classe 4 com Toga. Eles então abriram a porta da classe e apenas quando ele chegou ao seu assento,
Ele parou. A razão era simples. O mesmo já estava ocupado. Era uma garota com cabelos até o ombro e tinha um rosto arranjado que lembrava uma boneca, mas essa não é parte estranha. Praticamente era normal para garotos se emprestarem o local de outro aluno para conversar com as amigas. As coisas seriam diferentes se a garota estivesse em seu assento com o joelho no chão e as bochechas na cadeira, esperando por Shido. Ele podia sentir seus colegas de classe fingindo não ver isso. O que você está fazendo, Origan? Shido perguntou com olhos semi-abertos. Em um canto da instalação subterrânea localizada dentro da cidade de Tengu, a comandante Itsuka Kotori estava sentada sozinha. Suas características eram um cabelo amarrado com 2 fitas pretas, uma jaqueta camisinha em seus ombros e chupa-chumps em sua boca. Seu lindo rosto combinava com sua faixa etária, mas sua expressão agora parecia preocupada como um veterano de guerra. No entanto, não tem solução. Isso porque documentos do espírito que eles selaram com sucesso no mês passado estavam no alcance de Kotori. Esse espírito inverso que estava mais cauteloso estava ao lado do pior espírito, Tokisaki Kurimi. Sua identidade era Eis-Astin Tobichi Origami. Além dos dados detalhados os documentos que Kotori estava olhando tinham um resultado que ela ganhou após ouvir Origami em uma investigação. Enquanto gruiu um pouco, ela olhou para o começo dos dados. A informação sobre a fusão da personalidade e a reconstrução do mundo eram realmente interessantes, mas a parte que mais atraiu Kotori era sobre a informação que Origami voltou para a cidade de Tengun de 5 anos pelo anjo de Kurimi. Sim, Origami voltou 5 anos num tempo para salvar seus pais, confrontando uma certa existência, a misteriosa existência que deu os poderes espirituais para Kotori, Miko e Origami. Temos uma pista, embora que ainda não podemos chamá-la desse modo. Kotori murmurou para si. Kotori teve a experiência de entrar em contato com antes. Entretanto, o corpo estava coberto de ruídos e desde que sua voz parecia ser filtrada. Sua verdadeira forma não pode ser compreendida, e isso era o mesmo que ela ouviu de Miko. No entanto, Origami lutou contra esse e retirou a barreira de ruído com o poder de seu anjo. Ouviu a mesma que tenha sido apenas por alguns instantes. Foi capaz de ver sua aparência. Pretexto era uma garota jovem. Ela então disse, eu tenho um objetivo. Kotori olhou para o esboço desenhado por Origami baseado em suas memórias, então moveu os lábios. Quem é você? Qual é o seu objetivo? E como se correspondesse a essas palavras, bateram a porta. Sim, quem é? Sou eu. Ah, entre. Ao mesmo tempo que Kotori respondeu, a porta se abriu e uma mulher se vestido uniforme entrou na sala. Ela tinha cabelos simples e grossas olheiras. A analista da melhor amiga de Kotori, Murasani Rene. O que foi? Rene. Pensei em entrar em contato com você através do terminal, mas notei que você veio hoje. Sim, Kotori fez um pequeno aceno de cabeça. Hoje era o dia da semana. Originalmente, Kotori deveria frequentar a escola como Shido e os outros. Tinha algo que queria investigar. Ah, claro, levei em conta a taxa de frequência. Então está tudo bem. Então, o que você precisa? Ah, estou um pouco preocupado com algo. Preocupado? Após Kotori inclinar a cabeça, Reinei mostrou o terminal em suas mãos. Vários números e gráficos cobertos com várias linhas eram mostrados na tela. Isso é, esse é o gráfico para a leitura de todas as energias espirituais recentes. Olhe esta. Após dizer isso, Reinei apontou para uma linha apenas e uma linha estava subindo ao extremo. O que é isso? O estado mental de todos tem sido instável nos últimos dias, certo? Apenas que, justo quando estava prestes a terminar, Kotori torceu os ombros. Impulsivo. Essa é Origami? Ela havia sido recentemente selada, era a existência que causou o caos como um espírito inverso. Primeiramente, não era estranha, ela está irregular. Entretanto, Reinei lentamente balançou a cabeça. Não. Então quem? Toga? Yoshino? Não me diga que essa sou eu. Não, você está enganando. Esse Reinei silenciosamente disse o nome para ela. A aula de matemática em japonês moderno terminaram e agora era o terceiro período. A próxima aula para o segundo ano classe 4 era uma aula de educação física junto da classe 3. Ei, Itsuka, vamos logo. A pessoa que se aproximou enquanto gritava era o estudante com o cabelo com topete, o amigo mais próximo de Shido, Tonomachi Hiroto. Ah, educação física? Certo. Shido levantou o rosto cansado. Após vê-la fazer isso, Tonomachi fez uma expressão duvidosa. O que aconteceu com você? Você está doente? É um resfriado? Eu não sei, sinto-me desanimado desde manhã. Você está bem, Shido? Acho que você deveria se estivesse se sentindo doente. Toga da direita. Enquanto Origami da esquerda. Ambos olharam para ela com preocupação. Shido riu enquanto balançava as mãos. Eu estou bem, não é nada sério. Tonomachi, o que faremos na educação física hoje? Após Shido perguntar, Tonomachi, você esqueceu? Deu ombros. Então vamos nossas medições físicas hoje. Além do mais, faremos isso lado ao lado com as garotas. Então será um buffet grátis para os rapazes. Tenho levado um pouco a bunda da cadeira durante as aulas, até esse dia chegar. Todo o tempo durante a aula. Não é.
a média de 5 segundos por aula. Tão culto, mesmo que Shido repreende Tonomachi, agiu como se ele não ouvisse ele. Então, se virou para Toga e Origami. Levantou o polegar. Dito isso, senhoritas, vocês têm até agora para se apaixonar por mim. Não percam essa incrível pessoa. Você realmente está bem, Shido? Precisa ir à enfermaria? Não se fosse, Shido. Espere na enfermaria. Oh, fui ignorado. Ouvi apenas um pouquinho, é bom. Saber, vocês estão deixando ir um pão de mau humor. Tonomachi, franziu os lábios e disse em satisfação. Shido fez um sorriso irônico pela conversa e letalmente se levantou da cadeira. São apenas medições físicas, então está tudo bem. Além disso, será irritante se deixar isso para a última hora. Então participarei. Estarei lá em 1 segundo, então vocês podem ir primeiro. Ei, não se esforce. Você se preocupa com os outros, porém se descuida quando se trata de sua própria saúde, afinal. Terei cuidado. Já fui avisado desse modo por Kotori também. É sério? Eu sabia que eu e a Kotori combinamos. Certo, meu cunhado? Apenas vai logo. Após Shido balançar a mão como se afastasse um cachorro, Tonomachi deu uma risada antes de sair da sala de aula. Ok, medições físicas. Enquanto dizia isso, ele moveu sua visão para Toga e Origami. Direi isso apenas no carro. Não fiquem muito sérios, mesmo que seus poderes estejam selados. Suas habilidades físicas estão acima dos seres humanos normais. Eu sei. Pretendo me segurar. Resolverei isso em um intervalo razoável. Ei, além disso, eu deveria estar mais preocupado com Kagura e Yuzuru do que vocês duas. Avise para aquelas duas não fazerem uma grande diferença no registro quando competirem. Após de dizer isso, ambos, Toga e Origami, assim assentiram, tendo confirmado isso. Eles deixaram a sala de aula com suas roupas de educação física e mãos se separaram no meio do caminho, para ir aos respectivos vestiários. Origami estava seguindo na direção de Shido por algum motivo, porém ela foi puxada por Toga para o vestiário feminino. Uma vez que eles terminaram de se trocar, eles se dirigiram para o pátio da escola. O professor de educação física Sunaguma apareceu imediatamente após o sino da escola soar, significando o começo da aula e fez os alunos se alinharem. Isso é ruim. Nesse momento, Shido franziu rapidamente a sobrancelha. Após chegar a esse ponto, uma tortura intensa atacou do nada. Seu corpo inteiro se sentia quente, como se estivesse queimando em sua consciência. Estava ficando vagamente vazia. O professor Suganuma estava explicando sobre as medições físicas e como usar dinamômetro manual. Porém, muitas coisas não estavam entrando nos ouvidos de Shido. Ele coçou os olhos nebulosos. Ele nunca imaginou que seria tão sério. Seria uma boa ideia ouvir silenciosamente as garotas que o avisaram para ir à enfermaria. E quando Shido estava pensando nisso com sua consciência bloqueada por nuvens, Tom bateram em suas costas repetidamente. Quê? Quando ele olhou para cima, o aluno atrás de Shido apontou para frente. Não venha com o quê? Para mim é a sua vez de verificar o dinamômetro manual, Itsuka. Ele notou quando foi avisado. Aparentemente, os alunos na sua frente já tinham acabado de medir a força de pressão quando Shido estava apagado. Shido foi para frente e agarrou o dinamômetro manual. Itsuka é o próximo. Vai lá, comece com a direita. Agarre o mais forte possível. Após dizer isso, o professor Suganuma, com uma prancheta de anotações, mostrou um gesto cheio de emoção. 43 quilos é a média para estudantes do ensino médio. Em Yoshikawa tem o maior registro de 75 quilos. Você pode ultrapassá-lo. Após o professor Suganuma fazer uma brincadeira, o estudante de grande porte Yoshikawa do clube de judô fez um sorriso irônico. Pare com isso, sensei. Não há modos que eu possa perder para o Itsuki. Além disso, se minha força de pretensão perder para o Rei Lear, terei uma crise de identidade. Depois de muitos exercícios, Shido ficou muito tonto e desmaiou na aula de física. Toga e Origami ligaram para Koto e levaram ele para a base para ver se ele estava se sentindo bem. Então, Shido desmaiou e Toga, preocupado, leva ele para Koto. Enquanto isso, em uma sala da filha japonesa da Indústrias DIN, o diretor Isaac Wilscott fez um pequeno suspiro. Ele era um homem nos seus 30 anos, com olhos afiados e cabelos acinzentados. Ele usava o tênis escuro que não apresentava falhas ao olhar para o documento espalhado sobre a mesa. Peço desculpas. A pessoa que respondeu era uma garota com cabelos louros, nórdicos ao seu lado, Ellen Meredith, a segunda chefe executiva das sombras da DIN, e o Isaac, que se programava a ser o mais forte do mundo. Após o Wilscott fazer uma grande escolha de ombros, ele balançou a cabeça. Você não tem que se desculpar. Mesmo eu não previ a vida de um espírito. Mas ele suspirou. Um espírito inverso criado naturalmente é uma decepção que perdemos uma amostra tão importante. Diferente da outra espírito. Eu não vi um tipo inverso perfeito. Após dizer isso, ele virou a cadeira e olhou pela janela. Will Scott e Ellen, 3 meses atrás, capturaram um espírito e conseguiram convertê-la. Durante esse tempo, eles perderam o edifício da filial japonesa, instalações próximas e muitos de seus Wizards amados, porém aquelas eram coisas triviais.
Os reparos no edifício quase foram destruídos. Instalações já foram feitas e, graças ao realizar, ele poderia fazer novamente. Wills Excelente era uma grande perda, mas julgando pela sua mais querida fundação, era um sacrifício que eles não podiam fazer nada. Claro, os espíritos geralmente não aparecerão em seu estado inverso. Apenas qual é a razão que estava no abismo do desespero. O interesse é interminável. Isso é tão interessante que eu quero ter uma palestra sobre isso. Caso possível, enquanto eu dizia isso, Will Scott se levantou da cadeira. A propósito, Ellie, recebi uma chamada às instalações da Ilha Neri. Agora, a Ilha Neri, Ellie entorceu os ombros quando ouviu o nome. Esse nome significa a ilha que a Den possui. No Oceano Pacífico, bem como um laboratório criado num subterrâneo. Era normal que Ellie respondesse a esse nome. Isso porque o maior segredo da Dean, a forma de vida desastre natural especial que ela capturou uma vez, foi trancada dentro dessa instalação. Parece que terminamos de processar o material A. A inversão nos deu um grande progresso. A taxa de sucesso estimada é de 75%. Esses números não parecem ruins, certo? Então, Will Scott distorceu os lábios quando ouviu as palavras de Ed. Sim, é hora de tentarmos fazer o nosso tipo inverso perfeito. Enquanto isso, na Ratatosca, na sala de reuniões subterrânea, Coulter estava de frente para os bonecos colocados em mesas redondas. E claro, não era como se ela estivesse falando com os bonecos. Alto-falantes foram colocados sobre cada boneco e cada uma deles estava conectada aos líderes de alto escalão pelo mundo. Comandante Itzka. Qual o significado disso? O comunicador do rato chorando. Dava uma voz perfeitamente patética, semelhante a um rosto do boneco. Itzka Shido ficará fora de controle? Não era a possibilidade muito baixa? Os dados estão corretos. Esse caso não deveria ter ocorrido. Toda a responsabilidade cairá sobre mim. Isso não é algo que possamos resolver com você assumindo a responsabilidade. O Bulldog Babão ergueu a voz com raiva. Ele tem energia espiritual de outros espíritos armazenados em seu corpo. Agora, se o controle for perdido, então apenas quantos danos você acha que aconteceria? O boneco de gato feio falou para detê-lo. Acalme-se. Nós preparamos para isso, certo? Coulter ele franzia a sobrancelha e fez uma expressão de ódio quando ouviu aquelas palavras. Agora que ela pensou sobre isso, foi esse gato feio que colocou uma condição quando o plano de usar a habilidade de Shido para selar os espíritos foi reconhecida. Entretanto, os espíritos têm Itzka Shido como uma existência querida para ela. Se nós o matarmos, agora os espíritos ficarão loucos e pode acabar se inventando no pior cenário. Não estou certo? Da mitologia nórdica, espada do rei Anão Rognon, cujo possui uma maldição que deve se matar um homem sempre quando desembainhada. Pode ser assim, em circunstâncias normais. Mas agora é uma história diferente, não? Isso é, mas não importa o que pode ser. Perderemos todos os poderes dos espíritos que reunimos, caso isso aconteça. Estou certo? Eu sei, mas é muito melhor do que o pior cenário, certo? O cachorro estúpido se calou, pois ouvi as palavras do gato feio nessa situação. Isso definitivamente mostrava uma patamar de acordo. Coulter rasga os dentes. Todos estavam ignorando. Coulter agora. Não parece que o som dos sentimentos de Coulter foram descobertos. Porém, o gato feio continuou. Suas palavras para Coulter. Dito isso, comandante Itzka, contarei com você pela disposição dele. Se algo acontecer, esse é o seu papel. Coulter tentou responder enquanto suprimiu o impulso de entrar do outro lado do alto-falante para socar a pessoa arrogante expressada pelo gato feio. Mas, mais rápido do que a resposta de Coulter, o boneco esquilo sentado na parte de trás da mesa redonda, o presidente desse conselho, Elliot Wonderman, se expressou. Não entenda mal, comandante Itzka. Sua tarefa mais importante não é julgar quando chegar a hora. É o trabalho zeloso em prevenir o quando chegar a hora de acontecer. Estou contando com você, comandante Itzka. Sim. Coulter fechou sua postura e o saudou. Depois, o Shido foi colocado no hospital subterrâneo da Ratatosca. A Tolga e os outros espíritos perguntam para Coulter se ele ia ficar bem. E Coulter diz que sim, não se preocupe, estamos falando do Shido. Enquanto isso, na pequena ilha Neri, flutuando no Oceano Pacífico, uma rara agitação a visitou hoje. Há 20 anos desde que esta ilha inabitável foi comprada pela Indústrias Dean do Reino Unido. Um grande laboratório foi construído no subsolo. No entanto, a sua existência não foi levada ao público e a posição desta ilha não estava colocada no mapa. Basicamente, é uma instalação criada para conduzir experimentos que definitivamente trarão críticas inevitáveis ao mundo se essa ilha se tornasse pública. Por causa disso, normalmente as únicas pessoas por lá eram pesquisadores, que eram em torno de 50. Cerca de 30 funcionários para a rotina diária e poucos Wisons para atuar como guarda-costas. Bem, se os experimentos dentro da instalação fossem contados como os humanos, os números aumentariam 100 vezes. Independente disso, a ilha Neri, vista de cima, eles buscavam suprimentos e frequentemente uma vez por semana, e desde que as pessoas importantes da filia principal não a visitavam.
Mesmo que seja por capricho, a ilha era excepcionalmente tranquila. Agora naquela ilha, cerca de 100 Wyverns estavam reunidos. O que mais? Todos estavam em seus ternos de afiação e equipados com as CR Units. Estavam preparados para a batalha. Ainda mais, acima deles havia 300 controladores remotamente implantados ao redor da ilha. Se essa cena fosse vista por alguém que não conhecesse o habitual dessa ilha, a pessoa provavelmente pensaria que uma guerra está prestes a ocorrer. Isso é bastante perigoso. Enquanto olhava para a pista cheia de Wyverns da cabine de piloto do transportador, Sknots suspirou como se respondesse. O copiloto ao lado dele, Button, assentiu apenas que quão importante esse material A é. Após dizer isso, apontou um polegar para trás na cabine do piloto. Sim, eles foram entregues. A missão de transportar o bem mais importante apelidada de Material A, que era mantida no fundo da ilha Neri. Bem, isso é apenas natural, mas mesmo assim, isso é apenas um pouco demais. O que é com esse número de Wizards? Atacaremos a sétima fronte ou algo assim? Button fez um sorriso irônico, pois ouvia as piadas de Knox. Naquele momento, Knox piscou os olhos. Bem na frente do transportador, uma pequena figura humana aparecia repetidamente no meio da estrada. Os Wizards pensaram que era o pesquisador da ilha Neri, porém eles estavam enganados. Uma jovem garota estava a pé ali. Ela usava um vestido que parecia coberto com sangue e sombra. Tinha um penteado irregular e olhos diferentes. Também seu olho esquerdo parecia um relógio. Que diabos é isso? O Halloween acabou há alguns meses, ao mesmo tempo que Knots murmurou e suspeita. Parece que os Whites no caminho perceberam a existência da garota momentos depois. Eles apontaram suas armas para a garota e gritaram: Quem é você? De onde você veio? A voz de um Wizard pode ser ouvida pelo comunicador, mas no momento seguinte, que finalmente encontrei, senhorita, segundo o Espírito Santo. Justo quando ele pensou que a voz da garota ocorreu através do comunicador. A sombra sobre a garota se estendeu até os pés do Wilds. Várias mãos brancas saíram delas e puxaram os Wilds para baixo. Que é isso? As sombras tolos. Não baixe a guarda tão próximo. Ela é. Após o White dizer isso, a garota fez um sorriso. Em seguida, o grupo de garotas que se parecia com rastejam para fora da sombra, que parecia com um tapete. Uá! Acalme-se. Temos que proteger o material A. Os Whiteheads prepararam sua CR Unit, enquanto o grupo tirava pistolas antigas e rifles das sombras. A tranquila ilha mudou completamente e se transformou rapidamente em um severo campo de batalha. A sólida defesa estava sendo derrubada uma após a outra. Isso era porque, não importa quantos inimigos os Whites massacraram, a fonte negociava das garotas surgiam das sombras. Era apenas uma questão de tempo para essas mãos diabólicas chegarem ao transportador. Pilotos Knots, não podemos continuar com isso. Liga o transportador. Você está brincando. Ainda há alguns Whites que não estão a bordo. Além disso, está me dizendo para correr por estas pistas? Não há outro caminho. Apresse. Após que nossa frase a testa, ele agarrou o controle. O som do motor e ecoando do transportador começou a ficar maior, tendo ouvidos afiados. Tokisaki Kurumi viu o som e fez um sorriso antes de levantar a pistola e ordenar ao grupo de Kurumis: Não deixarei você fugir. Estou certa, garotas? Ouvindo a voz de Kurumi, vários de seus clones voaram para o transportador. Mas no momento seguinte, no momento em que o ófico pode ser ouvido, as cabeças dos 5 clones que se dirigiam para o transportador voaram para o céu no mesmo momento. Após um tempo, uma grande quantidade de sangue jorrou para fora do corpo, enquanto caíam para o chão. Isso tossia um pouco. Oh, nossa, nossa. Enquanto afiava o olhar, Kurumi olhou para o Wysons que apareceu no local. Ela era diferente dos outros Whites. Era uma garota loura usando o mesmo terno de ficção de Ellie Merritt. Seu rosto ainda tinha uma docilidade de uma criança, porém estava sendo decorado com uma expressão perigosa. Kurumi soltou um leve resmungo. Ela podia ver que ela era uma coisa diferente, comparado com os outros Whites, com um olhar. A alta qualidade do território, a esperteza mostrada quando ela cortou a cabeça dos clones em um instante. Ela definitivamente não era uma pessoa normal. Uma irritante aparece. Mas você pensou que eu desistiria por causa de algo trivial? Ela sorriu provocadora. Porém, a garota não respondeu e preparou a lâmina laser especial em suas mãos. Quase instantaneamente, os clones ao lado de Kurumi voaram para a garota de uma única vez. No entanto, uma vez que a garota manipulou seu território, o movimento dos clones diminuiu por um instante. A garota aproveitou essa oportunidade para correr até Kurumi antes de cortar o seu corpo. Grandes quantidades de sangue chorrado para fora de seu peito enquanto olhava para o céu azul sem nuvens. Kurumi caiu de costas na entrada da estrada. Após alguns segundos, ela pode ver o transportador voando para longe de sua visão. Oh, nossa. Eu realmente fui derrubada. Mesmo que ela estivesse sofrendo de uma hemoptise, o sorriso destemido de Kurumi não se quebrou. Mas esse não é o fim, sabe? Eu tomaria a senhorita 2.
Espírito San. A garota moveu a consciência de que Kurin foi cortado naquele momento. A quatro espadas de Lancelot, o cavaleiro da Távola Redonda. Voltando para Ratatosk, o Shido sai do subterrâneo da Ratatosk. Goto e os outros espíritos vão atrás de Shido. Enquanto na cidade, o Shido caminha até encontrar Ellie. E o Shido dá em cima da Ellie. E ela ataca ele. Só que ele desvia do ataque, segura ela e coloca no chão. E beijou a testa dela. E foi embora. Ellie ficou full pistola com o Shido, que na próxima ele vai pagar por essa humilhação. As espíritos encontram Shido e decidem salvar ele beijando Shido. Aceita, mas com uma condição, que serão elas que vão conquistar ele. Elas aceitam. Shido sai do local, enquanto ele diz, o nosso tempo acaba até meia-noite. Quando Shido chega no horário do encontro, ele entra dentro de uma piscina. Ele vê elas com um sutiã em todo. Depois disso, eles partiram para uma espécie de salão de dança, em um bar. Então Shido pede o controle de seus poderes e sai do local, e os outros espíritos vão atrás dele no céu. Um raio de luz vindo do choque de duas espadas. Eren estava empunhando a espada laser. Num confronto, Mana estava equipado com sua espada, e a espada não importa de qual ângulo. Ellie desenhava a imagem de seu território a fim de liberar o ataque. Uma barreira apareceu antes da colisão de espada, repetidamente golpeando em proximidade. Ellie usou a abertura do último ataque de Mana para contra-atacar. Mana rapidamente invadiu e repeliu o ataque de Ellie, antes que ela pudesse fazer seu próximo golpe. No entanto, era uma espada inteiramente feita de magia. Estruturalmente, era uma classe à parte de que era uma espada de verdade, revestida por magia. Uma estrutura maior produzia um valor final máximo. Entretanto, a espada de Ellie tinha uma maior taxa de conjunto mágico, enquanto Mana possuía a vantagem de uso prolongado. No entanto, ninguém no mundo poderia se igualar a Ellie em termos de potencial mágico. Mana não podia confiar unicamente na força. Para compensar, ela precisava usar suas técnicas, não deixando Ellie ter uma brecha. Ela continuou se atacando em alta velocidade. Porém, o oponente era a maga mais forte. Ela não era um adversário que Mana poderia facilmente derrotar. Ellie corretamente previu o ataque de Mana e deu uma contra-ataque finalmente. Quebrou o escudo defensivo de Mana. Na verdade, mesmo agora, não havia nenhuma ferida no corpo de Ellie. Entretanto, o propósito de Mana não era derrotar Ellie. Sua luta era comprar tempo suficiente para contra-salvar Shido. Seria errado lançar um ataque desesperador para ferir Ellie. Sua prioridade máxima é estender a duração da luta, e se isso continuar, deve ser o suficiente para ganhar a quantidade desejada de tempo. Não importa quanto tempo. Enquanto elas fossem capazes de, com o excito, resgatar o Nin-sama, mas nesse momento, abaixo das instalações da repentinamente começou a brilhar, emitindo um pilar de luz em direção ao céu. Uma violenta onda de choque a empurrou para trás, ok? Ela não pode deixar de não visualizar essa cena. Sua intenção foi tirar suas defesas momentaneamente vacilaram, deixando completamente exposta. Esse tipo de momento era o suficiente para fazer o golpe fatal em um oponente. Shido sussurrou com uma voz gentil. Nin-sama. Após ouvir as palavras de Shido, Mana franziu a sobrancelha. Algo estava errado com o que ele acabou de dizer. Primeiramente, soava como se Shido estivesse preocupado sobre o corpo dela. Isso é compreensível, uma vez que nesse exato momento, Mana ainda estava lutando contra Ellie, e teve um sério golpe recebido há pouco tempo. No entanto, por alguma razão, Mana pensou que Shido também estava tentando dizer algo mais. Shido, em estado de êxtase, abriu a boca e continuou. Eu estava preocupado com você, desde que você foi sequestrada pela pessoal da DIN. Mas estou feliz, estou muito feliz. Sequestrada? Nissan, o que você está dizendo? Mio, essa pessoa não te ajuda a sair? Do que você está falando, Nissan? Antes que ela pudesse terminar, ela sentiu uma dor aguda em sua cabeça. Ela segurou a testa com a mão e franziu o rosto. Estava muito claro que não era uma simples dor de cabeça. Mio, no instante que Shido falou esse nome, é uma cena que ela nunca viu antes e veio uma flecha em sua cabeça. Isso é a cena que suas cabeças estavam mudando como flash de câmera. Ela viu o parque onde ela brincava com sua amiga, uma professora ensinando em uma aula, seu aniversário onde Shido comemorava com ela, e então as costas de uma garota com cabelos longos. No momento em que a garota veio em sua mente, sua visão começou a cintilar. Por alguma razão, Mana não conseguia se lembrar do rosto da garota. Ela sabia que a conhecia, mas, e foi quando algo interrompeu seus pensamentos. Mana ouviu a voz de Ellie acima dela, perdida em pensamentos na minha frente. Você me subestimou um pouco demais. Ellie seguiu suas palavras ao se preparar para o ataque. Nesse momento, Ellie aterrissou ao seu lado e ergueu sua espada, mas era tarde demais. Mana estava em estado de pânico. Entretanto, ela não foi queimada pela espada laser. Antes de pudesse atingi-la, Shido recuou a usar seu poder espiritual ao seu redor para bloquear a espada mágica. Ela emitiu uma voz surpresa enquanto olhava irritada para o Shido. Itsuka Shido. Não, você está parecendo incrível agora. Mesmo que eu não sei o que aconteceu, posso ver porque ele quer tanto você. Eren disse isso, enquanto seus lábios mostravam um sorriso sem qualquer resquício de medo. Porém, o contraste, Shido apenas pode fazer um olhar sombrio. Din, rosnando como um animal selvagem, sua respiração se tornou cada vez mais desordenada. Uá!
Naquele momento, o poder espiritual que se enrolava ao redor de Shido aumentou sua intensidade e derrubou tanto a Ellie como Mana, que estava nas proximidades. O que? Mana implantou um campo territorial para absorver o impacto, parando no ar. Ela levantou um grito: Nin-sama, o que é isso? E que foi isso de antes que é Mil-sama? Porém, Shido não respondeu. Embora não estivesse distante, Shido não conseguia ouvir qualquer das palavras de Mana. Ele continuou rosando como uma besta e continuou liberando uma enorme quantidade de poder espiritual. Qualquer pessoa podia ver um relance que Shido estava se comportando irracionalmente. Porém, se possível, Mana queria fazer mais perguntas para ele. Entretanto, sua oponente atual era um Wizards mais forte do mundo. Ela não podia se permitir qualquer negligência. Mana rearranjou os dentes e afastou os olhos de Shido. Os espíritos assistiram para ela enquanto ainda os sentia um pouco inquietos. Kotri respondeu e subiu as escadas até o teto. Shido ainda está se movendo enquanto cortava qualquer árvore em seu caminho. Se ele continuasse, sem dúvida chegaria à cidade. Então, ela tirou um pequeno dispositivo do bolso de seu vestido. Era algo que Kotri estava determinada a nunca usar, a chave da destruição. Kotri estendeu a mão para o aparelho com um dedo trêmulo. Ela digitalizou sua impressão digital. Depois digitalizou sua retina. Inseriu a senha, colocou o dedo sobre o botão. O botão ativa a arma de satélite que sempre visava o Shido. Desculpe-me, Unichan. Kotri murmurou para si. Por favor, perdoe-me, que não consegui encontrar outro final. Porém, naquele momento, ela sentiu uma intenção assassina do lado esquerdo. Kotri ficou em senso de desordem. Então, junto de um clique, sua temporal sentiu um toque gelado. Kotri imediatamente percebeu. Havia uma arma apontada para ela. Kotri moveu os olhos para aquela direção. Ali, Origami, que deveria estar na instalação subterrânea com os outros espíritos. Com olhos perigosos e sua arma de 9 metros, Origami abria a boca com uma voz fria e calma. O que é essa coisa em sua mão? O que você fará com Shido? Itsuka Kotori. Você, mas... O Origami parou antes de terminar, então com pouco conhecimento, Origami contraiu sua sobrancelha surpresa. A razão era o rosto de Kotri. Seu rosto choroso, perturbado, explica o que significa. Um olhar assassino apareceu nos olhos de Origami. Ela continua. Não confunda esse modo de fazer as coisas. Matá-lo uma vez que ele não pode mais manter o poder dos espíritos que estão selados dentro dele. Antes disso, aqueles que fizeram o Shido selar o poder dos espíritos foi a Hatatoski. Eles usaram para o seu próprio propósito. E uma vez que ele se tornou um inconveniente para eles, vão se livrar dele. Mesmo que você pensou tanto com o Shido, por que você concordou com a Hatatoski? Não. Como se interrompesse, Origami Kotori falou algo com sua garganta trêmula mesmo. Que o poder de Shido consentisse milagrosamente com o objetivo da Hatatoski. Porém, pelo menos o presidente Urdman estava preocupado com o que poderia acontecer com ele. Ele disse que nada de bom sairia caso somasse o poder dos espíritos em um corpo humano. Ele nos sugeriu para encontrarmos outro método para fazer isso, mas já era tarde demais. No momento em que Shido foi descoberto pela Hatatoski, ele já havia selado um espírito dentro dele. Poderia ser sim, essa era eu. Kotri disse com uma voz tremula. Era uma contradição que não pode ser evitada desde que se descobriu o poder do Shido. Quando selou os poderes de Kotri, houve uma possibilidade de Shido se tornar assim há 5 anos. Mas mesmo se você retornasse o poder dos espíritos ao espírito, o caminho não desapareceria. Há 5 anos eu coloquei uma bomba em Shido, sem meu conhecimento. Mas deixá-lo selar mais espíritos apenas não aumentaria o risco dele chegar ao seu limite. Não há outro método, apenas um modo de estabilizar o Shido. E o que é? Tendo o Shido extrair todos os poderes dos espíritos que ele possui e liberá-lo de seu corpo com um cristal Sephir. Isso é cristal Sephir, o misterioso cristal que tinha uma joia de cristal que continha um poder espiritual que transformou Origami em um espírito. Você está certo, mas isso poderia ser feito. Depois disso, o satélite foi ativado e Kotri, sem fazer nada, ela viu um raio de luz e Shido. Ela fica desesperada e começa a chorar, pensando que o Shido tinha morrido. Mas ele sobreviveu. O satélite, os espíritos vendo aquilo, vão atrás do Shido e lutam contra ele, para beijar ele. E o Shido volta ao normal e todos vão para o hospital. E o Shido vê Toga ao lado dele, então ele acresce a cabeça de Toga e ela feliz e rindo, vendo que o Shido está ótimo. E ele também sorriu com ela. A floresta que se afundava na escuridão da noite é iluminada pela luz das chamas. Aqui na floresta pacífica, longe da cidade, ninguém caminhava pelos arredores, a fim de informar sobre o fogo. Não é provável que esse fogo tenha sido causado por raios que atingiram algumas madeiras velhas. Entretanto, o incêndio florestal de hoje foi diferente. A queima da madeira não foi causada por raios nem por pessoas que abandonaram uma fogueira. Isso foi devido à queda de combustível da gigante aeronave de transporte. Oh, Ara! A escuridão parecia se distorcer na forma de uma jovem rastejou para fora do chão. Originalmente planejava embarcar nas instalações da DIN,
Não esperava que realmente fosse cair em tal lugar. A garota Kirimi pegou um pedaço dos destroços espalhados com uma mão, então colocou a outra mão para a frente. Então a sombra ao redor de seus pés começou a se mover, voando para fora uma espingarda, se estendendo até as mãos de Kirimi. Yud. Após Kirimi falar esse nome, a sombra foi sugada pela arma e se tornou a bala Yud. A 10ª bala penetrou o objeto para transmitir suas lembranças anteriores na forma das balas de Kirimi. Kirimi colocou a arma na direção de si mesmo, então não hesitou em puxar o gatilho. Sombras concentradas se emitiram através do destroço e atingiram diretamente a cabeça de Kirimi. Normalmente, tal bala teria quebrado a cabeça de Kirimi como quebrou os detritos da aeronave. Entretanto, dentro da mente de Kirimi, ela viu a cena do avião do transporte enquanto ainda voava. Sons de alarmes estridentes. A aeronave tremia como um feto material A. O espírito parecia razoar como uma grande resposta de onda desconhecida. Então, piscar de olho no céu, um pilar de luz emitiu uma de uma distância desconhecida da aeronave. Entendo. A causa direta disso foi o Shido-san. Kirimi não pode deixar de rir. Embora ela tenha recebido relatos do comportamento estranho de Shido, de seus clones, ela nunca pensou que ele estaria envolvido com isso. O segundo espírito Sam encontrou a onda espiritual de Shido-san de dentro do transporte e procurou por sua ajuda. Eu acho. Mas se o poder de Shido-san se tornou incontrolável devido a isso, ele recentemente deve ter causado um monte de problemas para Kotori-san e aos outros. Kirimi achou inútil dizer isso a um espírito que estava trancado dentro de um recipiente. Seja qual for o resultado, não há como escolher as falhas de alguém que procura por ajuda. De qualquer forma, não esperava que Shido-san fosse de tanta ajuda. Kirimi mergulhou na sombra, então caminhou em direção ao transportador, e o ritmo acelerado, na expectativa para a chegada da aeronave de transporte. Ela havia colocado seus clones em qualquer prédio importante da DIN, onde ela pensou que a aeronave fosse pousar. Mesmo que o avião não tivesse caído, ela teria o segundo espírito sem exceção. Porém, teria custado vários clones. Kirimi teve sorte de ser capaz de conseguir esses objetivos sem esse sacrifício. Seu objetivo não era apenas o material A, era também obter as informações sobre o primeiro espírito dela, a fim de derrotá-lo. Quanto mais poder pudesse reservar, melhor seria. Então, bem, Espírito San, por favor, deixe-me ver seu rosto. Kirimi disse isso enquanto espreitava o recipiente que caiu do avião de transporte. Contudo, Kirimi não pode evitar de alagar os olhos. Ali estava o recipiente vazio que foi aberto do anterior. Então é isso, gente. Esse é o resumo do vídeo do desastre Itsuka. Bem, eu posso ter travado um pouquinho, sinto muito aí, galera, é porque essa é a minha primeira vez resumindo uma novel e realmente eu tinha que pegar algumas partes importantes. Comenta aí quais são as partes importantes que vocês... Quais expectativas que vocês gostaram dessa novel, essas coisas. Enfim, essa é a minha primeira vez. Então, o motivo que eu não apareci muito é porque eu tava resolvendo as coisas, então eu votei. Como prometido, eu fiz um resumo do volume 12 do Desastre Itsuka. Bom, comenta aí o que vocês acharam e comenta aí se vocês vão querer um resumo de outras novelas além do Desastre Itsuka. Então é isso, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fui!